Shalom Vará. Vamos estudar um pouco sobre a Parashat da semana, Parashat Korach, sobre alguns pontos, alguns resumos das Aliyah, as Aliot, e vamos estudar um pouco, que é a nossa mitzvah, né? Estudar a Parashat semanal. Vamos visualizar quem foi Korach. Korach, ele foi primo de Moshe Rabbeinu, primo de Aaron, ele era neto de Levi, filho de Yaakov Avinu, ele era bisneto de Levi, neto de Kehat e filho de Yitzhak. Korach, ele, como toda a tribo de Levi, no Mitzrayim, no Egito, eles não participaram da escravidão em si, porque a tribo de Levi ela não atentou para o trabalho, e sim para o estudo da Torá. E foi a tribo que não participou da escravidão. Mas Korach, por ser muito ávido, quando o faraó, decidiu construir a cidade de Pitom Ramsés, ele ordenou, ele disse que iria pagar, né, o trabalho para quem trabalhasse melhor, que todos fossem, e quantos tijolos conseguiam fazer no dia, e isso seria pago a eles. Uma cilada, né, uma armadilha que foi feita e o povo acabou caindo nessa armadilha. A gente aprende isso na Mishnah, na Torá oral. A Torá oral é a história do nosso povo contada pelos sábios, porque a Torá escrita, elas são códigos para aprendermos os mitzvot, a árvore da vida, voltarmos para o eterno, e os detalhes das histórias estão na mão dos sábios, nos corações de nossos sábios que passaram de pai para filho. Então, continuando a história, o Korach, quando ele percebeu que o faraó estava sendo bonzinho demais, ele falou, não, tem alguma coisa errada aí. E ele foi e fez apenas um lindo tijolo. E ele disse, não, eu quis embelezar o tijolo máximo porque era para o faraó, e outras pessoas não, fizeram 10, 100, 20, 40, 50 tijolos. Não, eu consigo fazer para poder ganhar, né? Cada tijolo ia valer um dinheiro. E o Korach, muito esperto, falou, tem alguma coisa errada aí, eu vou fazer apenas um. E no outro dia, o faraó mudou o decreto. Ele disse, agora façam a mesma quantidade de ontem, e vocês, quem não fizer, será morto, porque vai estar fazendo corpo mole. E o Korach, como só tinha feito um, ele só tinha que fazer mais um, né? No caso. E o faraó depois pediu para dobrar a quantidade, e as pessoas ficaram, não tinha mais o que, não conseguia fazer mais nada, a não ser trabalhar para o faraó, fazendo tijolos. Quem havia feito 100, que tinha que fazer 200, como o Korach só fez um tijolo, ele fazendo 2, pronto, já tinha feito a parte dele. Nisso, Korach, muito esperto, o resto do dia ele fazia mais tijolos, mas ele não fazia tijolos para o faraó. Ele fazia tijolos para vender para os seus irmãos. Tipo, eu tenho aqui em casa tijolos, se você não deu conta da sua cota, pode comprar na minha mão e entregar para o faraó no final do dia. E nisso, Korach enriqueceu muito. Ele se tornou muito rico. E ele se enriqueceu do dinheiro dos seus irmãos. Ele literalmente tirou todo o dinheiro dos irmãos dele. Todo. Então, o Korach era assim. Mas o Korach, ele, como fazia parte da tribo de Levi, ele era um sábio e estudava a Torá. Então, a gente vai encontrar pessoas de todo tipo, em todos os lugares, não é? E o Korach se levanta rebelde no deserto e tenta questionar para Moshe Rabbeinu, dizendo que ele também poderia ser líder do povo. Qualquer pessoa era santa o suficiente no meio do povo para ser líder do povo, que as palavras de Moshe podiam muito bem estar vindo do seu próprio coração e estava separando Aaron como um sacerdote porque era o irmão dele, não porque Adonai queria aquilo. Qualquer um dos filhos de Israel poderiam ser sacerdotes diante do Eterno. Esse é o perigo, né? Da gente querer impor ao Eterno as leis dele. Nós temos que aceitar aquilo que o Eterno determinou e não ficar criando em nossa mente leis novas, doutrinas novas para viver, né? Korach, ele passou a ser um rebelde, juntou mais 250 homens e se rebelaram contra Moshe, a ponto de querer matar Moshe e Aharon. Mas o Eterno livrou Moshe.
Então, na segunda aliá, nós temos, a leitura começa assim. Moshe faz ele chama a cor e diz, já que vocês têm a permissão por o Eterno, então façam o serviço divino. Façam os incensários e venham apresentar-se diante do Eterno com os incensários e vamos ver que aquele que o Eterno receber o incenso será o escolhido dele. E Moshe, então, pede ao Eterno que a morte dessas pessoas seja uma morte diferente. Por quê? Porque se eles morressem de uma forma natural, não ficaria claro que aquela morte era uma punição. Então Moshe pede para que seja a morte de Cora seja uma morte extraordinária, que abra a terra e que caia vivos dentro da terra, ele e todos aqueles que o seguiam. E foi isso que aconteceu. Cora foi tragado pela terra, tanto ele quanto todas as suas famílias, todas as pessoas. Datã e Abiram também estavam no meio da rebelião, pois eram rebeldes, sempre foram rebeldes, desde quando Moshe houve a questão da morte do egípcio, que Moshe fugiu do Egito. Os que deduraram Moshe foi justamente Datã e Abiram. Então são rebeldes já de muito tempo e se juntaram a Cora porque era isso que eles gostavam de ser, rebeldes. E morreram também neste interim, né, nessa praga. Datã e Abiram, eles eram da tribo de Reuven e Cora era da tribo de Levi. Eles juntaram 250 sábios de Israel, os maiores sábios. Isso nos ensina que a sabedoria que nós adquirimos tem que ser direcionada pela obediência. Não adianta aprendermos, não adianta adquirirmos conhecimento e nos tornarmos rebeldes, desobedientes. Nós temos que manter a obediência ao Eterno. Isso é imprescindível. Aprender do Eterno é louvável e é necessário, mas não há nenhuma vantagem em aprender do Eterno e ser desobediente às suas leis. Por quê? Porque no final estaremos caindo nos precipícios da morte. Korah e Datã e Abiram foram direto para o abismo. Está escrito que eles foram para o Guenão vivos. Lá caíram vivos, corpo e alma. E provavelmente lá estão. Por quê? Porque eles fizeram um pecado gravíssimo de se levantar contra o Eterno. Não, ele parecia estar se levantando contra Moshe e Arão, mas ele estava se levantando contra a vontade, a palavra e a Torá de Deus, né? Querendo mudar os desígnios de Deus. Moshe falou do tzitzit na paraxá anterior, que teria um fio cor celeste, e Cora chegou de todo vestido de azul, da cor celeste, e disse: não devemos colocar um fio, devemos vestir tudo de azul. Se Adonai pediu um azul, devemos vestir toda a nossa roupa de azul. Isso nos ensina que aquelas pessoas que querem fazer a mais para se amostrar os melhores. Não temos necessidade de estar aumentando os mandamentos de Deus. Fazer exatamente como o Eterno pediu, e assim nós teremos recompensados. Por quê? Porque os mandamentos, eles são uma bússola. Eles são para que a gente aprenda a discernir o bem e o mal, e não para incrementarmos eles ou retirarmos o que está escrito nele, pois se nós retirarmos ou incrementarmos, a gente vai estar desviando do caminho, da retidão, e não vai surtir o efeito que eles deveriam surtir em nossa alma, que é nos direcionar, retirar de nós, separar de nós o bem e o mal, que Adam e Havá misturou dentro da consciência humana. Os mandamentos mitzvot servem para fazer o tikkun, fazer a correção desse pecado do Éden. Então, Korah, os 250 homens sábios que estavam com Korah, eles fizeram incensários e começaram a utilizá-lo na frente da tenda.
O incensário era para ser utilizado apenas pelo sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote poderia utilizá-lo. Existem serviços divinos que não é para todos fazerem. Por quê? Por causa do nível de santidade. Hoje, como não tem o templo sagrado, alguns mandamentos estão suspensos, justamente por isso. Porque precisa de um lugar específico, pessoa específica para fazer. Não é todos os mandamentos que podemos cumprir hoje. Por exemplo, fazer o óleo sagrado que ungia o sacerdote, não devíamos fazer réplicas dele, nada disso, porque isso era específico para o templo sagrado, o Mishkan, para ser usado na cabeça de sacerdotes e reis, e não nas testas das pessoas comuns, como a religião utiliza óleos ditos sagrados, que na verdade não tem a mistura correta. Ainda bem, né? Porque se tivesse, seria pior ainda. Mas mesmo assim, não temos que estar fazendo réplica disso. Por quê? Porque existem mandamentos que só devem ser cumpridos no templo sagrado. Como o sacrifício de animais, não podemos fazer hoje, porque esses sacrifícios só podem ser feitos no templo sagrado e não em lugares de moradia, nem em outros lugares que isso se torna idolatria. Bem, então, esses 250 homens foram consumidos pelo fogo. O fogo representa a punição severa do Eterno. Então, eles se tornaram cinza e os incensários ficaram no chão. Adonai pediu que recolhesse os incensários, porque os incensários eram sagrados. Foram feitos com a intenção correta para o serviço divino, porém usados pelas pessoas que não deveriam ser usados. Foram depois colocados como espelhos, como lâminas no altar, para que nunca fosse esquecido essa rebelião e a punição para quem rebelasse dessa maneira contra o Eterno. O altar de sacrifício, hoje, é os nossos próprios corações. Lá nos nossos corações tem que ter essas lâminas, para nós nos lembrarmos de que não devemos nos rebelar contra a vontade do Eterno, porque isso será punido com fogo. Hoje, nesse momento, estamos no momento de misericórdia, que é o tempo estendido. O fogo vai vir após essa vida, um grande fogo para consumir os rebeldes. Esses incensários foram utilizados assim, desta forma. Depois, o povo, no outro dia, se rebelou contra Moshe, dizendo que Moshe havia matado Korah, não deveria ter feito aquilo, e queriam matar Moshe. E o que o Eterno fez? Defendendo seu ungido, ele lançou uma praga de morte sobre o povo. O próprio anjo da morte começou a tocar o povo e matar o povo. E Moshe, como era um homem humilde, bondoso, ele clamou ao Eterno pelo povo. Moshe teve uma ideia que ele trouxe do Shammai. Quando Moshe subiu no monte Sinai para receber a Torá, ele viu lá o trabalho dos anjos. Ele teve discussões com os anjos a respeito de trazer a Torá para a terra. E Moshe, conversando com todos os anjos, inclusive com o anjo da morte, ele recebeu a informação de que o incenso anula o poder do anjo da morte. Então, o trabalho divino com o incenso era nesse sentido, de anular o trabalho do anjo da morte. Então, Moshe ordenou a Arão, pegue o incensário e faça no meio do povo, e o anjo da morte vai parar. E o povo parou de morrer e a praga cessou, através do trabalho com o incensário feito pela pessoa correta, que era Arão, que era o sumo sacerdote. Somente ele poderia fazer esse trabalho. Hoje a gente pode fazer algo do serviço divino sobre o incenso, recitando o trabalho do incenso. No Sidur a gente tem, né? Podemos fazer pela manhã e também podemos fazer à tarde, devemos fazer na oração da tarde, e se você fizer com a intenção correta, falando as palavras em hebraico corretamente, olhando para as letras, isto vai acionar os poderes divinos de anular o trabalho do anjo da morte e impedir que o anjo da morte ataque você, sua família, sua casa e as pessoas que você estiver intencionando naquele momento da reza. Hoje em dia, a reza, ela substitui muitos dos trabalhos do Mishkan. Não fazemos mais o trabalho na prática, mas podemos estudar sobre o trabalho ou recitar
e explicar sobre o trabalho, e assim a gente vai estar é, cumprindo esse mandamento e recebendo as bênçãos e as dádivas que recebemos através do cumprimento daquela mitzvot específica. Então, eu vou cantar o Ketoret para vocês ouvirem, e depois no grupo eu vou dizer, vou dizer aqui a página que está no Sidur, na reza da manhã, ela está a partir da página, um momento, da página 21, tem a página 21 a gente fala do sacrifício, e na página 22 e 23 e 24 está o Ketoret. Então, se você recita o Ketoret, você vai estar fazendo o mesmo trabalho que Aharon fez, e salvando o povo, no caso, a pessoa que você está intencionando, da morte, literalmente. Mas é importante recitá-lo em hebraico e com a visualização das letras sagradas para que aconteça de uma forma completa. ויאמר אדוני אל משה קח לך שמי נטף שחלת וחלבנה שמים ולבונה זכה בד בבד יהיה ועשית אתה כתורת רוקח מעשה רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר ועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם ונאמר וקטירה עליו אהרון כתורת שמים בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרון את הנרות ב40 יקטירנה כתורת תמיד לבני אדוני לדורותיכם תנו רבנו פיתום הכתורת כצד 300 ו68 המים היו בה 360 וחמישה כמניין ימות החמה מנה בכל יום מחציתו בבוקר מחציתו בערב ושלושה מני היתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם אלוה אופנה ביום הכיפורים החזירן ומחתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מהדקה ו11 סמני היו בה ולו הן הצורי והצפורן והחלבנה והלבונה משקל 70 מנה מור וקציעה ושבולת נרד וחלקון משקל 16 מנה הקושש צנע 12 קילופה 3 קינמון 9 אורית קרשינה 6 קבין דין קפריסין סין תלת וקבין תלתה בן לא מצאין קפריסין מביכה מרחיבה רתיק מלח סדום מתרובה מלא אשם כל שהוא ריבינתם הבבלי אומר אף כיפת הירדן כל שהיא בינתם בדבש פסלה ואין חסר אחת מכל סממני היב מיתה רמב"ם שמעון בן גמליאל אומר הצוריינו אל אשר רב הנוטף מעטסה הכתב בורית קרשינה למה היא באה כדי לשפוט בית הצפורן כדי שתהנה יין קפריסין למה הוא בא כדי לשקרות בו את הצפורן כדי שתהיה עזה והוא לא מרגליים יפים לה אלא שמכניסים מרגליים מקדש מפני הכבוד תניא רבי נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב הדק מפני שהכול יבא לבשר מביתמה לחצאים כשרה לשליש ולרביע לא שמענו אמר רבי יהודה זה הכליים כמידת הקשרה לחצאים ויחסר אחת מכל סממניה חייב מיתה תנבר כפרה אחת ל60 ול70 שנה הייתה
ושל שיריים לחצאים ואותני בר כפרה, אילו היה נותן בקור טוב, של רבע שאין אדם יכול לעמוד, מפני רחב אל המהר מרערבים, בדבש מפני שהתורה, אמרה ככל שעור וחול, דבש לא תקטירו ממנו של אדוני. אמן. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סגלה. אדוני צבאות אשר ידם בוטח בך. אדוני הושיע מלך יעננו, ויום קוראנו. Amém. É isso. Toda vez que falamos, nós utilizamos o sentido que só o ser humano tem, que é o medaber, é o falar, o falante. Os outros seres não têm esse sentido. Por quê? Porque eles não têm a semelhança do eterno. A semelhança no sentido de poder criar uma realidade que os outros seres não têm esse poder. Como que nós podemos criar realidades em nossa vida? Como nós podemos criar e desfazer e fazer coisas e construir uma realidade através da fala, utilizando a fala de maneira correta, utilizando o idioma sagrado, a Lashon HaKodesh, a língua do espiritual, a língua de Deus. Então, a gente vai conseguir criar situações. Eu não posso fazer o ritual, mas eu falo o ritual. E com toda a intenção, eu consigo trazer o resultado hoje para mim. Então, essa Parashat Korach é maravilhosa. Por quê? Porque nos traz essa grandeza e esse segredo maravilhoso que pode nos salvar da morte, literalmente. Se você for visitar uma pessoa doente e você souber fazer o ritual, faça. E isso vai livrar aquela pessoa da situação de morte que ela estivesse encontrando. Amém? E continuando aqui a Parashá, ela vai falar sobre o serviço do sacerdote, né? Primeiro vai falar sobre. Adonai vai fazer vai pedir para Moshe fazer a separação. Separação não, vai pedir para que todos os líderes das tribos tragam uma vara, e assim Adonai vai confirmar a Arão como o sumo sacerdote, porque a vara de Arão vai florescer, vai dar fruto, vai sair uma amêndoa dela. E assim as outras não vão mudar, e ele vai estar essa vara vai estar dentro da arca junto com as tábuas da lei, para testemunho de que Adonai separou Aarão e seus filhos para sacerdotes, né? E depois disso também vai falar do que era a parte dos sacerdotes, o que o povo devia trazer para eles, porque eles não tinham parte nas terras, eles não podiam trabalhar para se sustentar. Então, o serviço deles era o serviço divino para o sustento espiritual da nação. Então, por isso eles tinham que receber do povo também, né, a comida, o sustento, tudo. Então, o povo traria para eles, para o sumo sacerdote, as primícias de toda a sua renda. O que são as primícias? Vou falar rapidamente. As primícias, vamos supor, a primícia, quando, vamos supor, a pessoa ganha 100. Esse 100, ele vai dividir por 50. Vamos supor, 100, não vou botar 1.000, que é mais fácil. Ganha 1.000. Desses 1.000 vai dividir por 50, vai dar 20. 20 é a primícia. Sobra 980. Desses 980, vai tirar o Maaseh, que são os 10%. Esses Maaseh vai para os levitas. Nessa porção também explica. O Maaseh é para os levitas. A primícia é para os sacerdotes, o sumo sacerdote. Os levitas recebem o Maaseh de todos, retira o Maaseh do Maaseh, dízimo dos dízimos, e esse Maaseh dos Maasehs, ele entrega para o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote vai receber o dízimo dos dízimos e as primícias de todos. E nisso ele vai poder se sustentar, cuidar de si e de sua família. Os sacerdotes recebem primícias e os levitas recebem o Maaseh. Essa é a porção Korah, que é muito rica. Eu estou falando aqui muito resumidamente,
A gente pode estar estendendo os assuntos separadamente depois. Depois os irmãos deixem no grupo as perguntas acerca da porção, estudem a porção, leiam a Torá, façam as perguntas no grupo, e assim com as perguntas eu vou poder direcionar mais abrangentemente a explicação da Paraxá. A Paraxá da semana, ela é a jornada da semana, literalmente. Essa luz está chegando, essa abertura para nós nesse momento do ano. Então, nós não podemos deixar passar, temos que absorver esse ensino, aprendermos. O crescimento e toda a nossa jornada espiritual está ligada à Torá, e a Torá ela é estudada as porções, as parashot. Leiam as aliot que está no grupo, ouçam os áudios, e se tiver perguntas, façam no grupo. Assim eu vou estar fazendo vídeos a respeito de cada pergunta, e a explicação vai ser mais abrangente no assunto de cada aliot. Quero agradecer a todos, pedir que deixem um like no vídeo e compartilhe com alguém que realmente queira a Torá. Se você sabe de alguém que quer aprender sobre a Torá, compartilhe o vídeo, amém? Deixe um like e nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom, lehitraot.